Beijo! Olá, boa noite a todos vocês. Eu já iniciei o vídeo sorrindo, porque no nosso conteúdo premium a gente estava sorrindo, falando de várias coisas, e a gente vai iniciar nossa live agora, tá bom? Então, Levítico, capítulo 7, vamos fazer a nossa oração para a gente entrar na palavra do Senhor. E pela primeira vez hoje na live, graças ao cuidado de Deus, uma coisa que realmente nunca aconteceu, vocês podem voltar todas as lives até o momento de hoje. Eu até reclamei, não reclamei, né? Mas eu até falei dessa Bíblia que não tinha os enunciados, que eu gosto de ler os enunciados, complementa o entendimento de quem estiver lendo, de quem estiver ouvindo. E aí hoje, do nada, eu abri, não troquei a mesma coisa, do nada eu abri aqui, ó, Levítico 7, e não é à toa esse número, e Deus deixou aqui as instruções, ó, instruções adicionais para oferta pela culpa. A primeira vez que apareceu isso aqui. Então, isso é de arrepiar, porque a gente às vezes acha que a gente às vezes fica tentando buscar respostas humanas, né? Ah, não, às vezes é a versão da Bíblia, ah, não sei o que, não sei o que. Mas vocês não têm ideia como Deus ama aparecer nesses detalhes pequenininhos. Ele ama quando a gente reconhece que foi ele. Nunca entrou enunciado nas leituras. Hoje, no capítulo 7 de Levítico, ele fazendo presença, mostrando que está ouvindo as nossas lives, mostrando que está vendo a gente fazer as nossas lives, mostrando que escuta o que a gente pede, o que a gente fala. Eu falei, acho que foi ontem ou antes de ontem, falei, eu vou trocar essa Bíblia, porque agora eu gosto dos enunciados. Eu tive que abrir do celular para ver qual era o enunciado, para poder falar com vocês. É, Então, assim, é só uma confirmação linda, maravilhosa, de que ele está presente nas nossas lives, obviamente, e mostrando que ele está sempre aqui, facilitando e revelando para a gente entender, para a gente não desfocar, para a gente poder engajar cada vez mais com o que ele deixou escrito, né? E eu acho isso lindo, que são coisas sobrenaturais, é um Deus sobrenatural. Então, sobrenaturalmente, se isso é uma palavra que eu não sei, a gente tem hoje o nosso enunciado, e é isso que eu ia falar agora, porque eu dou uma introduçãozinha antes, mas agora vocês já sabem o que que é. É as instruções adicionais para a oferta pela culpa. Lembra que a gente leu sobre a culpa, leu sobre o pecado, e aqui pela culpa de ter mesmo a responsabilidade de ter feito, né, o pecado, coisas com a intenção, sem a intenção, mas com entendimento e tudo mais, como a gente já leu ontem antes do mês. Peraí. Sexta, quinta e quinta. Tá bom? Então vamos fazer oração, pedir para Deus a bênção dele, para a gente entrar nesse momento de oração, de live. Então vamos lá. Senhor, meu Deus, a gente gostaria de começar essa live agradecendo com um sorriso maravilhoso, porque o Senhor marcando presença aqui, uma coisa que às vezes para a gente ou para o ser humano é tão bobo, um enunciado aparecer do nada na live, mas espiritualmente a gente sabe, meu Deus, que o Senhor está mostrando que o Senhor está aqui, o Senhor está ouvindo, o Senhor está prestando atenção na nossa oferta de ler a sua palavra, de orarmos todos os dias, né, tirando sábado e domingo, mas estamos aqui unidos todos os dias, de segunda a sexta, para honrar, glorificar a Ti. Mais uma vez a gente entrega essa live nas Suas mãos. Mais uma vez eu peço que o Espírito Santo possa me usar como canal, usar todos nós na nossa vida, pré e pós-live. Que o Senhor possa fazer com que a Tua palavra impacte a nossa mente, impacte o nosso coração, impacte a nossa vida espiritual, para que do espírito passe para o carnal e que a gente possa viver de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina. Peço para que o Senhor nos proteja, livre todos nós, meu Deus, de todas as distrações, tudo aquilo que tenta afastar a gente das leituras, tudo aquilo que tenta afastar a gente do entendimento da Sua palavra. Eu peço para que o Senhor sobrenaturalmente, meu Deus, nos use nesse momento, nessa live de hoje. Que o Senhor me use, que revele coisas que nós não sabemos ainda, nos ensine cada vez mais coisas que já esquecemos, alimente nosso espírito e nossa alma com o que precisamos, meu Deus, que é a tua palavra. Obrigada pelo privilégio e o poder de entrar nela e entender cada vez mais de ti. Obrigada por esse relacionamento que o Senhor ensina, que é só clamando, é só chegando mais perto de ti para termos esse relacionamento. E aqui estamos hoje, nos humilhando e pedindo para que o Senhor nos modifique, para que o Senhor nos faça mais de ti e menos de nós, para que o Senhor possa nos moldar conforme a tua palavra, conforme os teus propósitos para cada um de nós, o destino de cada um de nós, que o Senhor nos prepare cada vez mais para que a gente possa cumprir os nossos deveres aqui como servos do teu nome. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor faz e fez e fará por nós. Em nome de Jesus agradecemos, consagramos essa live a Ti e agradecemos esse momento mais uma vez de união. Obrigada e vamos iniciar. Levítico 7, instruções adicionais para a oferta pela culpa. Essas são as instruções para a oferta pela culpa. É oferta santíssima.
Então, não é que é pela culpa, ou que é feito de forma diferente, ou que seja por algo diferente, que não vai ser santíssima. Continua sendo é uma oferta santíssima, não é qualquer oferta, é completamente santa, principalmente pela culpa, e Deus explicou o porquê da culpa lá atrás. Se é pecar, se é consciência, e saber depois e tudo mais, né? O animal sacrificado, como oferta pela culpa, será morto onde são mortos os animais para holocaustos. O seu sangue será derramado em todos os lados do altar. Lembrando que, figuramente, né, sentido figurado, Cristo representa esse altar representa Cristo, né? Então, o sangue deve ser derramado nos lados do altar. Em seguida, o sacerdote oferecerá toda a gordura sobre o altar, incluindo a gordura da parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, os dois rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos e o lóbulo do fígado. Eu sempre falo fígado, do fígado. Ele removerá todas as partes junto com os rins e queimará tudo no altar como oferta especial apresentada ao Senhor. É oferta pela culpa. Qualquer homem da família dos sacerdotes, obviamente Arão, sua família, né? Moisés, Arão, sua família, poderá comer a carne. Deverá comê-la num lugar sagrado, pois é santíssima. Então Deus está mostrando ali, né, o que é o separado e o que faz com aquilo, não é? Ah, usou para oferta, pode jogar para lá, pode jogar fora, pode queimar, fazer de qualquer jeito, deixa quieto, ou entrega para alguém. Deus tem um destino para cada coisa, um propósito para cada coisa, inclusive para as ofertas, inclusive quando é santíssimo e tudo mais. Então, às vezes, a gente acha que coisas pequenas na nossa vida, né, não fazem importância, ou não faz diferença, ou coisa que Deus nem. E Deus se preocupa com detalhes que nós, às vezes, não nos preocupamos. Então, detalhes na sua vida, como você cuida de você, do seu corpo, da sua mente, da sua alma, coisas que você faz durante o seu dia, onde você vai todos os dias, onde estão as suas orações, para onde você envia suas orações. Quando você está pedindo que nas suas orações seja mais para você ser mais próximo de Cristo cada vez mais e menos tudo tem uma importância e um destino exato para chegar. As ofertas aqui é a mesma coisa, você vê de culpa, você vê de pecado, né? Os holocaustos, Deus não desperdiça as coisas, principalmente a sua vida. Não importa se você tem 30, 40, 50, 20, 60, 70, 80 anos, não importa a sua idade, Deus não desperdiça a sua vida até hoje, não desperdiçará e nunca desperdiçou. Então, a sua vida, por mais que às vezes a gente se coloque num lugar de pensar que a nossa vida está passando e a gente não está fazendo nada, ou que nós, sei lá, passaram as oportunidades na vida, o que obviamente pode acontecer, principalmente se a gente não tem, né, a direção do Espírito Santo, podem acontecer de oportunidades saírem da nossa vida, porque, né, Deus fala sobre isso na Bíblia, inclusive, e é bíblico, eu não lembro a passagem agora, mas é bíblico a gente entender das coisas importantes que vêm na nossa vida e a gente, né, agarrar as oportunidades. Quantas vezes ele já mostrou oportunidades para os profetas e tudo mais, e naquele momento são escolhidos para fazer. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Ele não desperdiça dias de vida, não desperdiça horas de vida. Às vezes você acha que você já está muito velho para isso, que você ainda é muito novo para isso, que você. E Deus está sempre no timing certo, no momento certo, né? Essa coisa de estar no lugar errado, no momento errado. Eu nunca acredito nisso, porque eu não acredito que Deus erra no tempo da sua vida, nem na minha. Então eu creio que as coisas estão sempre correndo para onde tem que ser. E aí, às vezes, a gente almeja algo na vida, né? Ah, eu já tenho essa idade, não consegui aquilo, aquilo, aquilo. Mas Deus criou a gente, Deus fez a gente para estar no ambiente X, com a idade X e na família X, e ali ele usa a gente, se a gente se permitir, né? Obviamente, se nos permitirmos ser usados por ele, óbvio que ele vai. Então, aqui você vê, a gente mistura, se você for olhar, cada um está num lugar nessa live, cada um tem uma família diferente, cada um tem uma história diferente, cada um tem um tipo, tudo, né? As coisas vão se conectando porque Deus é um só espírito e ele conecta as coisas, né? Deus une propósitos, não é somente pessoas, não é somente oportunidades. Então ele une os propósitos. Ele não desperdiça nada. E a gente vê isso em detalhes
pequenos e bobos, julgando nesse sentido, de falar assim, não, mas, nossa, o que sobrou ainda vai para não sei o quê, Deus fala para não jogar fora, não deixar para comer no dia seguinte, ou não deixar amanhã, por que, né, com todos os detalhes, assim, por que não só joga fora, já fez porque Deus é um Deus íntegro. Toda a oferta pelo pecado tem que ser feita, consumida, o que ele mandar fazer, né, queimada, todas as coisas de Deus, nada é desperdiçado. Presta atenção nisso. Então, nenhum minuto da sua vida é desperdiçado. Se você acha que você desperdiça a sua vida, aí vem sempre aquilo que a gente estava falando, da gente se humilhar e entender, Senhor, estou desperdiçando a minha vida. Senhor, eu não creio que eu esteja fazendo absolutamente nada. Senhor, eu acho que eu estou totalmente distante do meu propósito. Senhor, eu acho que a minha vida está passando e eu não estou fazendo. E ele vai entrar em ação, mas a gente precisa ter esse primeiro passo. Sempre na nossa vida a gente primeiro precisa ter esse passo com Deus. Ele não invade a nossa vida, ele é um Deus elegantíssimo, ele não chega invadindo a vida de ninguém, não implora as pessoas para acreditar nele, ou orar para ele, ou dizer, me entrega seu dia, por favor, já acordou, me entrega seu dia para fazer dar certo seu dia, sem mim eu sei que você vai fazer escolha errada ao meio-dia, 1h15 da tarde você vai estar fazendo coisa errada, entrega para mim seu dia. Deus não faz isso. Deus também não arromba a porta da sua casa, da sua vida, da sua alma. Ele bate, a gente, né, a gente vai e abre. Ele não bate e já abre. Ele bate e espera. Então precisa vir da gente a atitude de chegar e orar e falar. Então, nesse pouquinho que a gente leu aqui agora nesse versículo, a gente entende que Deus presta atenção em cada detalhe, até mesmo aquilo que sobrou, né, aquilo que ficou das ofertas, ele fala, não descartar, os sacerdotes podem comer porque é sagrado, é santíssimo, né? E a sua vida também é sagrada, e também é santa, né? As mesmas instruções se aplicam tanto à oferta pela culpa como à oferta pelo pecado. Ambas pertencem ao sacerdote que as utiliza, tá vendo? Não joga fora nem desperdiça, as utiliza para fazer expiação. No caso dos holocaustos, o sacerdote poderá ficar com o couro do animal sacrificado. Toda oferta de cereal assada no forno, preparada numa panela ou cozida numa assadeira, pertence ao sacerdote que a apresenta. Todas as outras ofertas de cereal, preparadas com farinha seca ou farinha umedecida com azeite, deverão ser divididas em partes iguais entre todos os sacerdotes, os descendentes de Arão. Instruções adicionais para a oferta de paz. Essas, creio que isso seja um outro enunciado. Instruções adicionais pela oferta de paz. Estas são as instruções sobre os diferentes tipos de oferta de paz que podem ser apresentados ao Senhor. Você via que naquela época era para qualquer coisa, né? Aqui é a oferta de paz. Se alguém apresentar a sua oferta de paz para expressar gratidão, olha como é lindo. Hoje a gente tem oração. Hoje a gente faz oração, hoje a gente entrega a Deus, né, nossa oração como oferta, a gente entrega nossa vida, nossas, né, atitudes e tudo mais como oferta. Mas olha só que naquela época, olha como é bonito ele ensinando, inclusive para que não é obrigatório, obviamente, mas é que assim tem que ser obrigatório na nossa mente agradecer a Deus, porque até mesmo para agradecer, para expressar gratidão, Deus tinha uma oferta para eles fazerem. Então você vê que pedir, como é que fala? Ser grato a Deus, né? E você agradecer, pedir gratidão ao Senhor pela sua vida, por tudo, qualquer coisa que seja, é necessário. Não é tipo, ai, mas por que eu tenho que agradecer todo dia? Já agradeci segunda, na quinta eu agradeço de novo. Ah, Deus sabe, Deus conhece meu coração, Ele já sabe que eu tô grato. Não, não. Tinha ofertas para isso. E hoje a gente não pode levar como banal o fato de que a gente tem acesso a Ele sem precisar fazer essas coisas aqui, né? Então veja bem, se alguém apresentar a sua. E ele deixava aberto. Não era todo mundo é obrigado a fazer. Aí não é gratidão. Quando é obrigatório, não é gratidão, né? Ninguém é grato por algo obrigatoriamente, porque é um sentimento que vem do coração, que vem da alma, que vem do caráter, que vem, né, da personalidade da pessoa. E tem muitas pessoas ingratas, pessoas que reclamam o tempo inteiro, pessoas que não veem o que Deus entrega a elas, ou que outros fazem por elas, né? Eu tenho certeza que nós já esbarramos com alguém que já foi ingrato na nossa vida, e tenho certeza que nós já fomos ingratos também.
né, no ponto de vista do outro, ou no próprio nosso, a gente sendo ingrato mesmo. Então, Deus mostra que, ainda assim, ele não obriga. Ó, se alguém apresentar, Deus ainda é humilde, dizendo, se alguém lembrar de se agradecer, né? Então, se alguém apresentar sua oferta de paz para expressar gratidão, o animal que normalmente é oferecido será acompanhado de bolos sem fermento, misturado com azeite, pães finos sem fermento, untados com azeite e bolos feitos de farinha da melhor qualidade misturada com azeite. Essa oferta de paz, para expressar gratidão, também será acompanhada de pães preparados com fermento. Um pão de cada tipo será apresentado como oferta para o Senhor. Os pães serão do sacerdote que derramar o sangue da oferta de paz no altar. A carne da oferta de paz, para expressar gratidão, será comida no mesmo dia em que for oferecida. Nada poderá ser guardado até a manhã seguinte. Guardado até a manhã seguinte. Se alguém apresentar uma oferta como cumprimento de um voto ou como oferta voluntária, Deus fala também sobre os votos, que não é a mesma coisa de promessa. Prometer algo a Deus é uma coisa, fazer um voto com Deus é outra completamente diferente e, inclusive, é bíblico que você não faça, para que você não quebre, né? Tem versículo na Bíblia que fala sobre isso, não fazer promessas. Porque, obviamente, que nós quebramos promessas. Ah, não, tá, mas eu vou tentar fazer essa promessa, mas ser muito firme, que não é sobre você, é sobre o ser humano. Nós quebramos promessas. Nós tentamos fazer o melhor, nós tentamos cumprir com a nossa palavra, nós tentamos, né? O que como é que fala? O que é bem complicado, porque quando a gente vai tentar alguma coisa, nosso consciente já sabe que a gente vai falhar. Porque se você tentar e falhar, tá tudo bem, você só tentou. Outra coisa é você fazer. O voto é como se fosse isso. O voto é você não poder quebrar e ter a certeza de que você vai entregar a Deus a sua vontade, a sua fraqueza, e não cair nas tentações fazendo um voto. A promessa é você ter a certeza de que em algum momento você vai quebrar. Eu tenho certeza absoluta, 100%, né? Nem 90%, porque normalmente eu não dou certeza absoluta de nada, mas nisso eu tenho certeza absoluta de que você já quebrou alguma promessa. Seja com você mesmo, né? Ou você mesma, eu vou para academia todo dia. Prometo que agora eu vou comer mais saudável. Prometo que a partir de amanhã eu começo a ler mais a palavra. Prometo que a partir de não sei quando eu vou fazer. Prometo qualquer coisa na sua vida, qualquer área da sua vida, profissional, espiritual, tudo. Eu prometo que já vou salvar mais dinheiro mês que vem. Prometo que a gente quebra promessa. E a palavra fala sobre não fazer promessa, né? Então aqui eles estão dando uma oferta como um cumprimento de um voto. Fez o voto, cumpriu o voto, foi lá e fez a oferta, né? Porque o voto é diferente. Voto você nem faça, senão, qual é a diferença, tá? A diferença é que num voto você não pode quebrar, porque se você quebrar um voto com Deus, eu nem sei, eu até posso né, ir mais a fundo nisso outro dia com vocês, com passagens, né, mostrar as passagens e tudo mais sobre tudo, mas assim, quebrar um voto com Deus é como se fosse assim, imagina Deus quebrar um voto com você, imagina Deus falar alguma coisa e quebrar, isso é um voto, né? Promessa, obviamente, ele também não vai quebrar, mas nós quebramos. Então, quando ele está falando aqui sobre a oferta, ele está ensinando que, opa, é uma coisa que você vai dar, ele vai dar em troca, porque é um compromisso ali de voto, né? E você vai ter ali o que for, né, necessário, o que for da oferta que eles estiverem apresentando. O que quer que seja que eles cumpriram ali, foi entregue a eles. Então, esse voto mereceu, essa oferta eles foram lá fazer. Na nossa vida é importante a gente entender, não quebre promessa ou nem faça, né? E voto você entrega no Espírito Santo mesmo. Eu não tenho nenhum, eu tenho um voto na minha vida inteira com Deus. Eu não tenho nenhum outro voto. Só esse voto que eu fiz com Deus até hoje. E como eu sei que Deus tá no controle, estava no controle na situação que eu fiz esse voto com Ele, né? O meu voto é perpétuo, perpétuo. Eu não consegui o negócio e depois voltei para fazer ou voltar com a vida normal.
O meu voto é perpétuo. Mas quando eu fiz esse voto, a primeira coisa que eu fiz, Senhor, vai haver, como é que fala? Vai haver tentação, vai haver momentos em que o diabo vai me tentar para eu quebrar o voto, vai isso e aquilo. Eu falei tudo, que conversar com Deus e orar é isso, né? Então eu falei com ele, Senhor, o meu voto é esse, é perpétuo, eu quero para minha vida inteira, eu não vou trocar de opinião, não vou ficar saudosa por não poder fazer isso ou aquilo, não importa. Mas eu entreguei a ele de forma que eu falei, Espírito Santo, é do Senhor esse voto. Então, não me interessa mais isso. O que eu estou entregando, eu já não quero mais. Já não me interessa, porque o resultado disso, porque como é que fala? A, não é o prêmio, a palavra, qual que é a palavra correta? Não sei, é recompensa, obrigada. A recompensa do que o Senhor está me dando, pelo que eu estou também te entregando, é tão maior e é tão mais importante, é tão mais profundo, né? É tão mais significante que eu não quero nem saber mais, não quero nem mais imaginar. Então, eu posso passar na frente do que foi entregue a ti, eu posso ouvir falar dele, eu posso sentir o cheiro, o que quer que seja. Eu quero te entregar de forma que eu tenha zero vontade, noção, que eu olhe para aquilo, vendo aquilo como se fosse um pecado, que eu tenha pavor de chegar perto. Então, eu entreguei ao Espírito Santo um voto, né? É diferente de promessa. Normalmente a gente só faz uma promessa e fala, Senhor, se o Senhor me entregar isso, eu faço isso. Senhor, se o Senhor. A diferença, né? Obrigada, Senhor. A diferença. Você fala numa promessa, eu vou. Senhor, se o Senhor me fizer isso, eu entrego isso. O voto não. O voto é, Senhor, te entrego isso para o Senhor me entregar isso. Então, a diferença de um voto para uma promessa é que você não está esperando um se numa promessa. O voto é: eu vou te entregar e o Senhor vai me dar. A promessa é: se o Senhor fizer, eu prometo não sei o quê, né? E não é assim que funciona, porque muitas vezes Deus nem ouve promessa. Primeiro que ele já sabe que a gente vai quebrar. Segundo que promessa é algo muito... Agora, se é algo sério, se é algo que você quer entregar a Deus e você colocar ali, aí, meu filho, minha filha, ó, aí você pode ir fundo no voto. Mas, novamente, eu entreguei ao Espírito Santo a ponto de eu realmente olhar para aquilo que eu fui entregue, para uma coisa minha, pessoal minha, que eu entreguei a Deus, e qualquer momento que eu olhar para aquilo, pensar naquilo, aquilo para mim é um pecado. Então, para mim, eu tenho que, ó, pavor. E aí, a diferença é essa. Então, o Espírito Santo tirou completamente a minha vontade, o meu olhar com desejo para aquilo específico, né? Porque eu entreguei, foi feito, né? Então, voto é uma coisa, promessa é outra. Se alguém apresentar uma oferta como cumprimento de um voto, ou como oferta voluntária, a carne será comida no mesmo dia em que o sacrifício for oferecido. Mas o que restar poderá ser comido no dia seguinte. Olha que ele está falando a diferença. Ele está deixando algo para ser comido no dia seguinte, mas como é que fala? Com um propósito, que é dele, né? Então ele sabe, ele falou, a carne será comida no mesmo dia que o sacrifício oferecido, mas o que restar poderá ser comido no dia diferente, com um voto ou oferta voluntária, não para os outros lá acima, ok? A carne que restar até o terceiro dia deverá ser totalmente queimada. Não existe quarto dia. Terceiro dia, a gente sempre sabe que há uma restauração, a gente sabe que há uma transformação depois do terceiro dia. Cristo morrendo, 3 dias o número 3, né? Ele é bem simbólico na palavra de Deus. Então, se alguma porção da carne da oferta de paz, que pode ficar ali, ele acabou de mostrar aqui, né? Tudo mais. É, como é que diz? Restar até o terceiro dia, aí ela tem que ser totalmente queimada. Quarto dia já não funciona. Se alguma porção da carne da oferta de paz for comida até o terceiro dia, a pessoa que não a trouxe não será aceita pelo Senhor e a oferta não terá valor. Então, aqui, normalmente o ser humano lê assim, nossa, mas Deus não vai aceitar? Não, não vai, porque ele está dando uma instrução aqui. E aqui está dizendo se é uma responsabilidade que nós temos. Então, se é uma condicional. Se você tem uma condicional, você trate de resolver essa condicional e você arcar com aquilo e ser responsável por aquilo. Então, se tem uma porção de carne de oferta e a pessoa não levou, ela não vai ser aceita e a oferta não vai ter nenhum valor. Porque Deus está dando ali uma condição.
né? O se é condicional. Então, se a pessoa não faz, ela não quis fazer. Ah, mas não deu tempo, sair correndo. Não quis fazer. Saísse mais cedo, fizesse mais cedo, preparasse mais cedo, comesse mais cedo, fizesse mais cedo. Deus tem uma timeline. Deu 3 dias, não foi, não será aceito, e é isso. A essa altura, a carne já estará contaminada. Ele ainda tem a bondade de explicar o porquê. Porque a essa altura a carne já estará contaminada. E quem a comer será castigado por causa do seu pecado. Tá, mas o que é pecado especificamente? Tudo aquilo que te afasta de Deus. Fazer o que não é obediência é pecado. Então aqui Deus deu uma ordem, né? Até o 3º dia. Se a pessoa deixa passar 3 dias e meio, 4 dias, aquilo ali já está afastando ela de Deus. Porque já não é obediência da palavra, porque já não está fazendo como Deus instruiu. Logo, aquilo é um pecado. A carne que tocar qualquer coisa cerimonialmente impura não poderá ser comida, deverá ser totalmente queimada. Mas a carne do sacrifício poderá ser comida por quem estiver cerimonialmente puro. Se alguém estiver cerimonialmente impuro e comer a carne da oferta de paz apresentada ao Senhor, será eliminado do povo, do meio do povo. Se tocar em algo impuro, seja contaminação humana, de um animal impuro ou de qualquer outra coisa impura, porque Deus aqui está lidando com a impureza e não com o que ou quem está impuro, é impureza, que é detestável, e depois comer a carne de uma oferta de paz apresentada ao Senhor, será eliminado, porque a de paz aqui, né, não adianta fazer isso aqui, aqui em cima está fazendo tudo errado. Será eliminado do meio do povo. O sangue e a gordura são proibidos. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Jamais, isso aqui, não é, acho. Peraí. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Jamais comam, eu acho que isso aqui pode ser enunciado. O sangue e a gordura são proibidos. Acho. Eu vou confirmar, inclusive, só um minuto. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, 1 minuto. 7, versículo 23. Isso, aqui em cima já é o enunciado. Agora ele colocou todos os enunciados. O sangue e a gordura são proibidos. Então, o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: jamais comam gordura, seja de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, ou seja, né, os próprios animais se matando ali, a cadeia alimentar deles, jamais deverá ser comida, embora possa ser usada para outros fins. Comer não. Quem comer a gordura de um animal apresentado como oferta especial para o Senhor será eliminado do meio do povo. Onde quer que morem, jamais consumam o sangue de qualquer ave ou animal. Quem consumir sangue será eliminado do meio do povo. A porção dos sacerdotes. Ah, desculpa, aqui já é outra coisa. Pronto, outro. Tá vendo? Isso aqui é ele que vai revelando pra gente, porque eu não fazia ideia que vinha com tanto anunciado e que agora isso aqui é anunciado. Então, a porção dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando apresentarem uma oferta de paz ao Senhor, levem uma parte dela como oferta para o Senhor. Apresentem-na com as suas próprias mãos como oferta especial para o Senhor. Levem a gordura do animal junto com o peito e movam o peito para o alto como oferta especial para o Senhor. Em seguida, o sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito será de Arão e os seus descendentes. Entreguem como oferta ao sacerdote a coxa direita da oferta de paz. A coxa direita será sempre a porção entregue ao sacerdote que apresentar o sangue e a gordura da oferta de paz. Pois reservei para os sacerdotes o peito da oferta especial e a coxa direita da oferta sagrada.
Arão e seus descendentes têm direito permanente de participar das ofertas de paz que os israelitas apresentarem. Essa é a sua porção por direito das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, reservadas para Arão e os seus descendentes, reservada para Arão e seus descendentes, desde o dia em que eles foram separados, ou seja, foram escolhidos para servir ao Senhor como sacerdotes. No dia em que foram ungidos, o Senhor ordenou que os israelitas entregassem essas partes aos sacerdotes como sua porção permanente de geração em geração. Eles não caçam, os sacerdotes não podem caçar, principalmente por causa do sangue. Eles não caçam, eles não trabalham, né? A vida deles servir a Deus. Então, se é servir a Deus, o dízimo, ou seja, o que é o dízimo? O número 10, né? Vem do 10. O dízimo, a primeira parte de tudo que eles faziam ali, tudo mais, né? Inclusive das ofertas e tudo mais, eram para ser dadas aos sacerdotes porque eles não trabalhavam, eles não iam à guerra, eles não caçavam, eles não tinham rebanhos, eles não... Então, Deus, obviamente, né? Que é um Deus que provê, ele provia a eles, obviamente, com os outros, através dos outros também, dos outros fiéis também. Essas são as instruções para o holocausto, a oferta de cereal, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, e também para a oferta de consagração e a oferta de paz. O Senhor deu essas instruções a Moisés no Monte Sinai, quando ordenou que os israelitas apresentassem as suas ofertas ao Senhor, no deserto do Sinai. Deixa eu ver um negócio aqui. É isso, tá bom. Então, sobre as ofertas, os holocaustos e tudo mais, a gente, né, finalizou aqui agora. Amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, a gente volta com Levítico 8. Finalizamos por aqui hoje. E é isso. Por isso, 10%. Peraí. Uma bênção e felicidade que temos em estar aqui, em querer um compromisso especial, sempre fortalecer nossa fé. Amém, amém, Vi. Por isso, os 10% para a igreja, teoricamente, para os pastores, os 10% eles foram designados somente para os judeus, povo judeu. Paulo entra no Novo Testamento nos ensinando sobre a oferta, né? Acontece que como igrejas, ou pastores, né, ou tudo mais, leem a Bíblia, entendem aquilo como oferta, traduzem, como é que fala? Não traduzem, qual é a palavra? Esqueci a palavra agora. Interpretam, obrigada. Interpretam aquilo como se fossem deles, eles colocam os 10%. Os judeus, eles pagam os 10%. Os gentios não, né? Os cristãos, no caso. Então, cristão, ele participa de oferta. Judeu participa de dízimo. Então, o dízimo nas igrejas hoje em dia, eles colocam opção de dízimo e colocam opção de oferta. Mas não existe absolutamente nenhum respaldo bíblico para dizer que gentios, nós, né, cristãos, têm que dar o dízimo. Isso não existe. Se a sua oferta no seu coração for mais que 10%, você dá mais que 10%. Se a sua oferta de coração for menos de 10%, você vai dar menos de 10%. Os judeus precisam, né? Deus está ensinando aqui, inclusive, dos 10%, nem mais nem a menos. Ponto, né? Quer dizer, se der mais, pode dar mais, mas 10% tem que ter. Para os gentios, não. Para os cristãos, não. Então, todo esse entendimento de dízimo, de não sei o que, não sei o que, não é o respaldo bíblico no Novo Testamento, né? O Antigo Testamento, sim, mas a gente está vendo para quem é isso aqui. Deus não está falando para nenhuma outra nação, nenhum outro povo. Está falando especificamente para os judeus. Isso é um mandamento, isso é uma ordem para os judeus pagarem os 10%, né? Os hebreus, eles aqui. Os gentios, logo cristãos, nós depois vamos aprender com Paulo em relação à oferta. Não existe nenhuma obrigação de cristão pagar 10% como dízimo. Obviamente que se você quiser dar 10, 20, 30, 40, 50, isso do seu coração, porque Deus está vendo, testando o coração, provando o coração, né? Agora, se você quiser dar menos, se você tiver menos ou tiver mais, não. Infelizmente, né, isso é um assunto muito delicado com alguns fiéis que, infelizmente, foram enganados ou foram doutrinados, né? Ou são obrigados a pagar 10% de tudo que fazem para a igreja, para manter uma igreja específica, né?
seja qual for a religião e tudo mais, mas Deus nunca obrigou cristão algum, né? Nunca obrigou nenhum gentio que se converteu em Cristo a pagar dízimo. Não existe. Não existe uma passagem bíblica que vai dizer isso. Vai existir sobre oferta. Nós damos ofertas. E pastores, especificamente, também nunca foi um chamado de nenhum dos cristãos. A gente vai ver lá na frente, no Novo Testamento, né? Existiam uns líderes que falavam um pelos outros, que faziam tudo, mas especificamente ser pastor, né? Isso é uma coisa que foi, obviamente, feita pelo homem, e que tudo bem, porque Deus dá esse poder para um líder, né? Líder a gente sabe que tem, mas não existe também nenhuma explicação, não existe nada na Bíblia que fale, vocês vão ter um pastor, cada um, tanto que, né, o Senhor é meu pastor, os outros são servos. Então, até mesmo os pastores que a gente vê são todos servos de Deus. Nenhum deles ali né, tem uma carta de Deus dizendo, olha, você vai ser pastor e você vai... Não existe isso. E Pedro, né, quando Jesus fala para ele pastorear, isso tudo que você vê, Pedro era judeu. Jesus estava falando especificamente para uma pessoa sobre isso, pastorear as ovelhas e tudo mais, né? Até porque Cristo, quando fala que ele veio para as suas ovelhas, né, para o seu rebanho, está falando dos israelitas, está falando dos judeus, não está falando de gentio, né? Então, isso a gente vai falar mais lá na frente, mas para responder a pergunta, 10% de dízimo nunca foi obrigação de cristão. Você dá o quanto você quiser, você pode dar até muito mais que 10%, né? Porque Deus está olhando para o coração. Isso é o que Paulo enfatizava. Deus está olhando para a oferta que vem do coração da pessoa. Nunca se sinta inferior por dar o pouco que você tem ou muito que você tem. Nunca faça com que uma oferta vire algo, uma lei, né? Porque isso é lei. A gente não está debaixo de lei, a gente está debaixo da graça de Cristo. Então a sua oferta vem do seu coração e nem de regras de igreja ou nem de nada disso, porque isso não é bíblico, ok? A não ser, obviamente, 10% para eles aqui e tudo mais. Mas é isso, respondendo a pergunta por cima. Depois a gente vai mais, a gente pode parar mais no assunto e falar mais sobre isso. Mas por cima é isso, tá bom? Então fiquem com Deus, um beijo, até amanhã, se Deus quiser, na graça dele. Finalizamos a live aqui hoje e até amanhã, com esse capítulo 8 já. Fiquem com Deus. Beijo, bom descanso para todo mundo.